Então tá. Bom, antes de falar do boletim do Allianz, eu quero falar rapidamente das narrativas, tá? Vocês têm, primeiro de tudo, gente, vamos lá. Eu quero dar um conselho a todos vocês. Você está nessa live, você me odeia ou você odeia o William? Saia dessa live. É o pior, é o melhor que você pode fazer. Porque mesmo no ódio, você pode engajar o colega. Então, se você não gosta de alguém, sai da live. Não dá like, não dá dislike, não põe no chat, não xinga nada. Simplesmente desligue o canal, Olha aí. tá? Então esse é o primeiro conselho que eu dou e aí obviamente serve para as pessoas que vocês odeiam e tanto xingam e tal. Se vocês não aguentam essas pessoas, Exato. o maior poder é, o maior poder é o controle remoto. Controle remoto para mais velhos, né? Hoje em dia não tem muito controle remoto. A galera vai no celularzinho ali e já era. Sai do canal. Esse é o primeiro ponto. Mesmo, não adianta xingar, não adianta nada, porque até nisso engaja. O ódio engaja. Aliás, o que o ódio dá de dinheiro não tá escrito, viu, turma? Mais do que o Então, amor. mais do que o amor, isso mesmo. Então, primeiro conselho que eu dou a vocês é esse. Pra aguentar isso, porque o ano passado foi a mesma coisa. Especialmente quando o Palmeiras estiver na parte de cima da tabela. Se o Palmeiras for pro oitavo, nono colocado, vão esquecer os pênaltis, vão esquecer as jogadas, vão esquecer tudo isso, tá? Sobre o pênalti de ontem, o que eu acho? Eu acho que foi pênalti à la Arrascaeta. O que significa isso? Contato, pulou. O Arrascaeta faz muito isso. Foi, teve o toque? Teve o toque. Foi o suficiente pro Vitor Roque cair? Não sei. Eu acho que não. Mas, quantas vezes a gente vê pênalti assim? Então, o que eu condeno aqui não é a. Eu acho que não foi pênalti, eu acho que o toque não foi suficiente para cair. Essa opinião é válida, ok. Eu ia falar o difícil, o F, é o seguinte: nem teve toque. Como não teve toque, uma câmera mostra o toque claro. A gente pode discutir a intensidade do toque. Mas teve toque. Então, assim, este é o ponto principal. E aí vocês vão começar a ver. Tem gente falando que o árbitro deu duas saídas pro Palmeiras porque é o esquema pró Palmeiras. Gente, eu não vi nenhum jogador. O Freitas falou que reclamou, mas eu não vi nenhum jogador do Fluminense reclamar. Ninguém percebeu, tava todo. Caiu meu VAR aqui. Daqui a pouco eu vou. Tô sem ouvir, mas daqui a pouco eu pego. Tava todo mundo do Fluminense comprado pelo Palmeiras, achou que ninguém ia ver. Ninguém da transmissão percebeu, nenhum repórter percebeu. Foram perceber depois que o jogo acabou. Todo mundo tava comprado. Todo mundo é pró-Palmeiras. Então, essa narrativa que pra mim é muito complicada, o William Shrek. Vai falando aí, vou encher a tela porque eu vou ter que sair aqui pra pegar meu VAR que caiu aqui. Acontece. Se for para comprar alguém do Fluminense, compra o Savarino, que é bom jogador. É muito curioso que apareçam as narrativas numa semana de Palmeiras e São Paulo, né? Decisivo. Não é coincidência. Mas o ponto é, e eu entendo, o Brasil ontem viu algo muito raro. E é difícil a gente lidar quando tem coisa rara. Que é 2 jogos seguidos com pênaltis marcados para o Palmeiras. Não é assim que funciona. Eu nem lembro qual foi o último em campeonato nacional anterior, né? Porque o último tinha sido. Marcou sábado contra o Capivariano e antes tinha sido contra a LDU pela Libertadores. Em campeonato nacional eu nem lembro. Então eu entendo que o Brasil falou assim: como assim? Aquilo lá, eu falei na segunda-feira e repito. Palmeirense, eu sei que você estranhou. Quando o árbitro faz assim, e depois que o jogador do Palmeiras cai na área, é pênalti pro Palmeiras, pode. Eu sei que você entendeu que não. Eu também estava entendendo que não tinha mais isso. Defender que nenhum jogador do Palmeiras caísse mais, porque não pode mais pênalti pro Palmeiras. Mas acontece. O ponto é, falar do pênalti. A primeira vez que eu vi, achei que não foi. Depois existe o toque do joelho do Fábio no Vitor Roque. Acho que aquilo lá derruba. E se derruba o Arrascaeta, pode derrubar o Vitor Roque. Eu sei que um é do Flamengo e o outro é do Palmeiras, mas os dois são jogadores de futebol. Os dois entram na área e se sofre falta, se o árbitro enxerga que foi falta, é pênalti. Inclusive pro Palmeiras. Insisto, entendo que é uma raridade. Mas às vezes marcam. Agora, em relação às duas saídas, ali é uma coisa, primeiro, a culpa é total da arbitragem, que tem muita gente. Deve ter umas 10 pessoas no time de arbitragem do jogo. Sem exagero mesmo, deve ter umas 10. Ninguém percebeu. E entre os 22 jogadores também, ninguém reclamou. E vou lembrar, o Fluminense começou melhor o segundo tempo. Então, assim, que vantagem o Palmeiras teve nessa saída de bola a mais.
Nenhuma. É assim, é bem bizarro e o árbitro tem que ser cobrado, toda a equipe de arbitragem. Ninguém levantou a mão e falou, ô, é outro. E os jogadores também podiam ter feito. Mas aí também, mas eu entendo. O Zubeldia é o cara que mais grita, ele não percebeu, nem ele percebeu. Para você ver como isso é Ninguém, nenhum jogador. fundamental, né, Danilo? Te cortando, desculpa, mas você vê É como isso é loucura, fundamental. cara. Então, essa, pra mim, o mais louco desse lance é isso, sabe? É ninguém do Fluminense ter percebido. Cara, isso eu acho de uma loucura, assim, inacreditável. Ninguém percebeu, cara. Então, isso assim, eu acho muito, muito louco mesmo, como ninguém percebeu. Temos algumas opiniões, por exemplo, aqui, ó, o Ferro Ribeiro. Ribeirio, não sei se tá errado, enfim. O pênalti não é uma questão de toque, o pé do Roque vira. O Danilo Suez diz. Também achei que o Roque valorizou o contato, mas isso não quer dizer que não tenha sido pênalti. Exato. Foi e já era. Adriele Seppi manda aqui. Eu achei que o Vitor Roque cavou, mas teve o toque. É mais ou menos a minha opinião sobre isso, tá? É, Se a saída era do Flu, por que eles não pediram? Eu acho loucura, Rafa Pereira. Como eles não perceberam. O capitão, né, Danilo? É O muito. capitão do Fluminense que tirou ali o Caro Coroa, por que que ele não lembrou? O Exato. Aninha? E aí, aqui, ó. Se fosse a fritadeira ou a geladeira, lembrava, eu Lembraria, acho, viu? É lembraria. porque não teve fritadeira e Foi geladeira. pro Caro Coroa. O Diego Contador mandou aqui. Por que todo esse auê sempre que o Palmeiras ganha? E aí, nessa parte de narrativas, tem outra coisa. Eu sempre uso alguns exemplos aí. Vocês vão lembrar do pênalti do Tapia, do Alan no Tapia no São Paulo. Obviamente que eu acho que ninguém ali discorda que aquilo foi pênalti. Exato. Mas, dias antes, teve um pênalti muito parecido do Scarpa no Neymar. E o barulho foi muito pequeno. No começo desse campeonato, o Vasco teve um gol anulado, uma vergonha contra a Chapecoense, uma vergonha. E o barulho foi muito pequeno. E aí, Diego Contador, sabe o que acontece? Tem um ditado que é: o prego que se destaca toma mais martelada. Os times que estão na parte de cima da tabela sempre vão virar mais assunto. É natural. Assim como quando o Abel ontem fala: pô, você já imaginou se fosse eu no lugar do Zubeldia, o que ia acontecer? Veja, eu acho que o erro da bandeirinha não justifica o Abel entrar no campo xingar Exato. Deus e o mundo. Eu acho que o Abel errou. São dois erros: o erro da bandeirinha, o erro do juiz e o erro do Abel. Uma coisa não justifica a outra. Agora, eu concordo com ele. Se fosse o Abel invadindo o campo do jeito que o Zubeldia invadiu no Vasco e Fluminense, a gente estaria com gente na porta do tribunal pedindo a prisão do Abel. Isso é fato. Mas por quê? Porque o Abel é vencedor, porque o Palmeiras está na parte de cima da tabela há muito tempo. E os times assim têm mais destaque, gente. É o lado ruim da fama, William Schreck. E tem outro ponto, aí eu vou falar como meia-culpa geral. Não quero falar por vocês, mas vou acabar falando. A gente também faz muito barulho quando falam mal, né? Voltando ao ódio que você falou antes. Verdade. Quando falam uma coisa, isso é nosso mesmo. E sustento que o Palestra Itália virou Palmeiras porque a gente segura isso com raiva. Se vier aqui, a gente dá um murro, porque a gente se protege. Então, o pessoal lucra em cima dessa nossa reação. E é assim o modus operandi e não vai mudar. Quando acontece com o Palmeiras, o barulho é maior também porque a gente reage com mais raiva. O que você está falando aí, filho da puta? Perfeito. É assim também. Esse é o modus operandi de lá e É, de cá. é verdade. Bom, pelo menos na força do ódio, a galera chegou nos 1.000 likes aqui. Olha, Obrigado. olha aí. Temos aqui também alguns superchats. Vamos chegar agora em 1.200 likes. Que tal? Para ver se a gente ainda tem um tempinho de live ainda para conversar aqui. O papo com o Shrek está fluindo. Está chovendo em São Paulo. Então vamos embora. Pessoal, vamos embora. Fernando Mainardi. Sobre narrativas. Palmeiras precisa se posicionar com ironia e firmeza. Falta caráter aos coleguinhas do UOL. Haja protetor hepático. Tem muita gente que fala sobre a paciência. Hoje o Palmeiras, ele fez um Reels, que até me surpreendeu. Você chegou a ver, ô Não Shrek? vi. Colocou o lance e colocou fim de papo. Colocou o lance, mostrando o toque do Fábio no pé do Vitor Roque e falou, chega, fim de papo. Uma posição do Palmeiras que surpreende. O Coluna Palmeiras mandou outro superchat para assumir aqui. Foi pra tela? Não, não, ainda não. Deixa eu clicar de novo aqui. Mas só Ué. para não ter o Bom, eu vou silêncio. ler de novo, daqui a pouco põe na tela aí, daqui a pouco entra. O Coluna Palmeiras diz: o excesso de opiniões que chocam fizeram com que muitos comentaristas se especializassem em polêmicas infundadas e Exato. vazias. Por isso, vitórias do Palmeiras sempre são tiradas para ser sem graças ou roubadas.
Eu acho que muitas vezes acontece um pouco de. Olha aí. Opa, tem uma notícia boa para dar já já também no VAR, hein? Aí sim. Então, assim, também tem esse ponto aí, o que diz do Coluna Palmeiras. Gente, quando o Palmeiras estiver na parte de cima da tabela, vai acontecer. Se o Palmeiras estivesse no meio da tabela, não acontece. O Santos não é assunto normalmente, sabe por quê? Quem é assunto lá é o Neymar. Vocês já repararam isso? Então, de novo, é o lado ruim da fama. Modo de dizer, gente, eu sei. Não tô justificando nada. Não tô dizendo que é normal o que fazem, que é certo. Não. É apenas parte da rotina de quem está na parte de cima da tabela, para quem é destaque, entre aspas, o lado ruim da fama. Deixa eu ler aqui. Narbo Júnior. Danilo, diga para seus amigos da União São Paulo Flamengo que a Arena Barueri tem gramado sintético porque era uma exigência no edital de concessão. Olha, ô Narbo, eu vou te falar que essa informação me surpreende, porque eu também, até agora, se for isso, beleza. Mas até então, eu não entendi o porquê a Arena Barueri tinha gramado sintético, afinal, não tem show e não tem teto. E o gramado natural seria muito bem visto lá para mim, né? Mas se tem essa informação, realmente me surpreende. Eu vou dar uma olhada depois no edital de concessão, porque realmente é algo surpreendente. Seria bem legal essa informação. Obrigado, Nabor Júnior, tá? Eu vou dar uma olhada depois no edital de concessão. E o Nabor manda outro aqui. E mais, é evidente o discurso alinhado e frequente dos jornalistas flamenguistas e tricolores contra o gramado sintético contra o Abel. Narrativa. Eu acho realmente que às vezes essa história de gramado sintético, gramado sintético, gramado sintético. E sempre quando é São Paulo e Palmeiras. Reparem. Exato. Se é o Botafogo, se joga no Atlético Mineiro, não existe a mesma narrativa. Agora, Palmeiras e São Paulo, olha, então eu acho isso. Eu acho que acontece isso. Fato. Prefiro o Abel assim. Quando fica Borocochô, a coisa não está boa. Abel do Velho Testamento de volta, diz a Janete Aparecida e colocou a figurinha exclusiva de você que é membro. O tal do boné do Valdívia. Que boné maravilhoso esse boné. Eu vou mandar um pra casa do William assim que acabar a nossa live aqui. Quero ver ele postar uma foto com esse boné. Vamos fazer uma aposta que eu pago a Certo, aposta. Assim. narrativas, William. Não, Desculpa, fala de novo. pode mandar. Vamos fazer uma aposta que se eu perder a aposta, eu ponho esse boné aí. Mas só falando que usaram o termo alinhado, né? Só para explicar, e assim, 14 anos de. Aliás, eu vou fazer 20 anos de carreira em comunicação mês que vem, Danilo. Olha como estou velho. Mas Olha só. dentro de redação esportiva foram 14. O Danilo tem isso ou mais. O Danilo é muito mais velho que eu. Tô brincando. Eu sou mais Mentira. velho. Nunca vi alguém entrar na redação e falar assim: hoje vamos falar mal do Palmeiras. Nem, hoje vamos falar bem do Corinthians. Hoje vamos amenizar para o São Paulo. Não existe um alinhamento, mas eles concordam em muitas opiniões. Os mesmos comentaristas normalmente concordam com alguns pontos, mas eu nunca recebi nenhuma orientação para vamos falar mal, vamos falar bem, vamos criar crise. Não existe. Só para Exato, deixar isso perfeito. claro. Ótima intervenção. Sabe outra coisa? Tem muito corintiano bravo comigo. E aí, nesse caso, eu, o Mauro e o Arnaldo, que a gente discorda em vários pontos, mas eu, o Mauro e o Arnaldo, a gente tem o mesmo discurso. E aí os caras falam que existe uma união, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, pra ser contra o Corinthians. Ah, porque o Corinthians. Eu falei, o Corinthians não paga. O Corinthians tá. Hoje já saiu que o Corinthians vai contratar outro jogador gringo lá, Isso, Lingard, isso. inglês. Imagina o saláriozinho dele. Se ele perde 100 mil libras, já é altíssimo para um time que tem 3 bilhões de dívida. E aí os corintianos ficou bravos. Cara de pau. Não fa... Meu Deus do céu, é um negócio tão claro. Aí eu falei da folha salarial, aí os caras respondem: mas a gente não tá gastando nada para contratar, eu tô falando de folha salarial, lindos, É porque lindas. sai todo mês. Folha salarial é outra coisa, é altíssima a folha salarial do Corinthians. É o mesmo nível do Palmeiras e do Flamengo, 1 milhão pra cá, 1 milhão pra lá. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando de contratação. Até aí o São Paulo não tá gastando nada em contratação e a folha salarial tá bem mais baixa. É isso. Mas então, gente, isso que o William falou é ótimo. Não existe o chefe chega na redação e fala: hoje vamos detonar o Palmeiras. Isso não existe. Isso não existe. Agora, os pontos. Num programa de debate, você concorda com uma coisa, você concorda com outro de outra. É assim que funciona. E assim como eu dei esse exemplo do Corinthians. Os corintianos têm certeza que há uma união, Palmeiras, São Paulo.
e Flamengo. Tem flamenguista, já falei isso, vou falar de novo. Tem flamenguista, William, que acredita que eu torço pro Corinthians contra o Flamengo. Então, na Supercopa, os flamenguistas achavam que eu estava torcendo pro Que Corinthians maluco. pro Flamengo perder. Olha a loucura que chega, o nível que a galera chega. Mas mas lá no Rio acontece. Uma vez eu fui no Rio com o nosso amigo Tociro, e aí ele tava tinha uma amiga flamenguista, e ia jogar Flamengo e Corinthians, eu não lembro se era Libertadores ou Copa do Brasil. E ela falou, pra quem vocês vão torcer? Eu falei, porra, pro Flamengo. Ela, sério que a rivalidade com o Corinthians é maior? Eu falei, não vou nem explicar. Toma aí o show, vamos mudar de assunto, vamos falar de Tim Maia, sabe? Vamos falar de outra coisa, porque não é assim que funciona. Olha, é uma loucura. É uma loucura. É realmente uma loucura. Tem mais superchats chegando aqui sobre o. Calma aí que eu vi uma mensagem. Não, deixa pra lá. Tem algumas que eu leio, eu falo, vou falar, mas não, depois eu falo. É bom pensar. O J. Lenotti, já falo do seu superchat, tô vendo aqui, tá? Não esqueci, mas só pra manter na mesma toada aqui, a gente já fala do seu superchat. Temos 2 superchats falando sobre narrativas, sobre essas coisas, enquanto temos 1.100 likes. Discordo da sua tese, é o que diz o Thiago aqui, que pelos superchats em dólares está nos Estados Unidos. Olha, O São Paulo é líder também. Imagina se dessem o pênalti que deram pra eles contra o Coxa a favor do Palmeiras, o mundo acabava. Sabe de uma coisa, ô Thiago? Eu entendo, o São Paulo é líder, mas quando eu digo sobre o prego que se destaca, é a constância que o exato. Palmeiras tem há muito tempo estar na primeira colocação, ou na segunda, ou enfim, sempre disputando os títulos. Essa regularidade que faz o Palmeiras ser mais atacado na minha visão, porque o prego que se destaca é mais martelado, sabe? Então esse é o ponto, tá, meu amigo? E aí, o que a gente precisa ficar de olho é se situações idênticas as pessoas mudam de opinião de acordo com a cor da camisa. Isso. Aí é F, É isso. como diriam meus amigos. Exatamente. O Escudos Web estava sumido, hein, Escudos? Obrigado pelo seu superchat aqui. Obrigado pela presença. Ele que é membro do canal, como vocês podem ver pelo selinho que eu vou pôr na tela agora aqui. Se eu não colocar na tela, vocês não vão ver selinho nenhum, né? Agora sim. Sobre as narrativas, infelizmente o Palmeiras é hoje o único clube brasileiro que faz frente ao Flamengo. Isso explica muito alguns comentários para depreciar as conquistas recentes do Palmeiras. É uma opinião que pode existir também, especialmente na parte aí de quem é mais flamenguista, em parte da torcida do Flamengo. Olha, o que tem flamenguista que me xinga ultimamente, meu amigo, é uma loucura também, viu, Até a Shrek? família do Gil, né? Eu vi esse comentário. Até a família do Gil pegou no teu pé no carnaval. Não é A fácil. família do Gil, os caras são muito gente boa, é impressionante. Eu fiquei trocando ideia com os caras lá numa resenha de futebol. Muito gente boa, galera. Mas eu entendo tudo isso, gente. Narrativas e narrativas fazem parte, eu entendo. Certo? William, algo a acrescentar em termos de narrativas ou podemos passar para o próximo assunto? Podemos puxar o próximo assunto e para a final. Mas aí a gente fala do jogo de domingo. Aliás,